Ok, meus queridos, vamos então mais uma videoaula do curso de complementos de física. Nessa daqui eu quero resolver a questão 2 do simulado, que é uma questão baseada uma questão resolvida da apostila de teoria de complementos de física da Unip. E nesse problema um sistema constituído aí de uma massa ligada por uma mola a uma polia que está ligada a um suporte por duas molas, vai ser deslocada aí de sua posição de equilíbrio e então liberada. E aí o objetivo do problema é determinar a equação diferencial que rege esse movimento, bem como o período das oscilações. Perceba que esse é um problema a princípio complexo, o que pode ser verificado, por exemplo, na análise aqui desse deslocamento Y. Esse deslocamento Y aqui que essa massa vai sofrer vai se converter em diferentes alongamentos aqui, né, das molas de constante K1, K2 e K3. Esses deslocamentos são diferentes, é claro, porque essas molas têm constantes diferentes. Então vejam que é um problema complexo, né? Mas vamos ver como é que a gente pode tratá-lo. Bom, para determinar a equação diferencial bastaria aplicar a segunda lei de Newton ao bloco. O problema é que esse é um sistema complexo, então nós vamos precisar simplificar o sistema. E a técnica de simplificação que nós vamos utilizar é da determinação da mola equivalente. Então, vai ser uma mola capaz de substituir todas essas molas aqui, essa polia. De outra forma, dado o mesmo alongamento Y a essa massa, essa mola equivalente será capaz de produzir a mesma força que esse sistema. Então, poderemos trocar esse sistema pelo sistema mais simples aqui à direita, né? E aí, se for conhecida essa constante dessa mola equivalente, bom, aí a equação diferencial é simplesmente determinada pela aplicação da segunda lei de Newton, né? Bastará então considerar que a força resultante vai ser a força dessa mola. E aí poderíamos exibir a aceleração como derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? E aí por fim normalizar essa equação diferencial, o que é feito colocando-se todos os termos que dependem aí da função incógnita y no mesmo membro da equação e os demais no outro membro, né? E por fim divide-se essa equação pelo fator a multiplicar e a derivada de maior ordem para, por fim, normalizar a equação diferencial. Então essa é a equação diferencial que rege este movimento. Veja que determinada constante da mola equivalente, o problema está resolvido. Mas e aí, como determinar essa constante, né? Perceba que determinando essa constante aí também o problema do período fica completamente resolvido pela expressão do período dependendo apenas da constante da mola e da massa, né? Então o próximo passo é determinar essa constante, quanto ela vale, em função dos parâmetros do problema. Então, só para deixar registrado, né, essa mola equivalente aí produz a mesma força, dado o mesmo alongamento. Então vamos atrás aí do alongamento em função dos parâmetros, o que vai nos permitir determinar ao final a constante da mola equivalente em função dos parâmetros. Então para isso eu peço que você considere inicialmente aí uma polia presa a um suporte por um fio de comprimento 2L mais πr, e aí a gente vai acrescentar esse fio mais um comprimento X qualquer, tá? Perceba que esse sistema não fica em equilíbrio enquanto esse acréscimo de comprimento não se distribuir, né? Veja que se ele ficar só de um lado aqui do fio, né, o outro anel menos conecta ao suporte, isso aqui não pode ficar em equilíbrio. Então vamos ver como é que esse sistema tinha sua posição de equilíbrio. Então digamos que nós tenhamos acrescentado aí X ao comprimento do fio, a esse trecho dele, né? Vejam que isso vai provocar um afrouxamento aqui do fio, então aqui não vai haver tensão alguma, vai ficar só essa tensão aqui, que vai produzir um torque nesse sistema, que vai enrolar pelo fio até que uma posição de equilíbrio seja atingida. Ora, essa posição não pode ser outra em que o acréscimo seja igualmente distribuído aos dois trechos do fio, porque bastará que um trecho seja maior que o outro para que esse trecho aí não
transmita tração alguma, fique só a tração de um dos lados, que vai provocar um torque, que vai produzir um rolamento da polia, até que essa posição fatalmente seja atingida, né? Então, a posição de equilíbrio é aquela na qual o acréscimo de comprimento fica igualmente distribuído a esses dois trechos do fio. E perceba que, quando isso ocorre, o deslocamento efetivo da polia vai ser a metade desse acréscimo, né? Então, por que foi que eu fiz tudo isso? Vejam então nessa figura, nós estamos buscando deixar a constante da mola em função dos parâmetros, e a primeira etapa para isso é deixar os elongamentos todos em função dos parâmetros. Então perceba aqui que o elongamento líquido que essa massa sofre, ela vai ser y, né? Esse alongamento líquido vai ser y. Ele vai ser a soma, né, do alongamento que essa mola aqui sofrer com o deslocamento líquido dessa polia. Mas nós já acabamos de ver nesse sistema que o deslocamento líquido dessa polia vai ser o acréscimo do fio, né, dividido por 2. E qual vai ser o acréscimo no fio aqui que está conectando, prendendo a polia ao suporte? Vai ser o próprio alongamento somado, né? Os alongamentos das duas molas somados. Isso aqui vai acrescentar comprimento ao fio. Então vai ser y1 mais y2 é o acréscimo do fio. A polia vai descer então a média geométrica desses dois alongamentos, né? Está aqui, y1 mais y2 sobre 2. Ok? Bom, então o acréscimo de comprimento a esse sistema é a soma dos alongamentos. Se for esse o acréscimo, a polia só vai descer metade desse acréscimo, certo? E o deslocamento efetivo do bloco vai ser esse alongamento dessa mola mais o quanto essa polia descer. Então, y3 mais y1 mais y2 sobre 2. Bom, agora precisaríamos colocar então essas quantidades em função dos parâmetros, e para isso nós vamos recorrer aí a aplicação da segunda lei de Newton às partes dos sistemas. Então vamos considerar primeiro o bloco. Ele vai estar interagindo apenas com o fio, então a força resultante nele vai ser a força do fio, né? A força de tração do fio que o liga à mola de constante K3, que eu denominei de T3, né? Então, pela segunda lei de Newton, T3 vai ser responsável pela aceleração desse bloco. Vamos considerar a mola K3 aí. Então ela vai estar interagindo aí com o bloco através do fio, né? Então ela vai estar interagindo na verdade com o fio por ação e reação. Se essa força é T3, essa daqui vai ser menos T3. Então essa vai ser a força que a mola vai sofrer devido à sua interação com o fio, e como ela vai estar elongada, ela vai estar então se sujeitando aí a uma força que vai ser a própria força da mola, né? Então, a aplicação da segunda lei de Newton a esse sistema, né, vai ser um tanto quanto interessante, porque veja, se essa mola não tem massa, mesmo que ela acelere, a força resultante vai ser nula, porque a massa é nula. E se for assim, essa força vai cancelar essa, né? Então, K3Y3 vai ser igual a T3. Então, a gente pode já determinar Y3 em função de T3 e K3. Então, já começamos a determinar essa quantidade em função dos parâmetros. E, bom, vejamos agora a aplicação da segunda lei de Newton e a polia. Então, a polia vai estar interagindo com os dois fios, da interação dela com o fio que liga a mola de constante K3, aí surgir a interação menos T3, e com a interação da sua interação com outro fio vai surgir a interação T2, né? De novo, como a polia não tem massa, a aplicação da segunda lei de Newton vai ser que a força resultante vai ser nula, porque a massa da polia é nula, não porque ela não acelera. Bom, mas se ela for nula, então essas duas forças são canceladas por essa. Então T3 é exatamente a soma das duas forças T2, o que nos permite determinar que T2 é T3 por 2. Ok? Agora vejamos as duas molas K1, né? Então essa mola K1 vai sofrer uma força devido à sua interação com o fio que a liga a polia. Por ação e reação, essa força tem que ser menos T2. E aí, como ela está sendo alongada, ela vai aplicar assim uma força de menos K1 vezes o seu alongamento Y1, né? A própria lei de Hooke. E aí, novamente, a aplicação da segunda lei de Newton vai dar zero, porque a massa dessa mola é zero. E isso vai nos permitir determinar esse alongamento Y1 que essa mola sofre em função de T3 e K1. Já começamos a determinar essas quantidades
em função dos parâmetros, né? Bom, como T3 é K3, Y3, então Y1 vai ficar K3, Y3 sobre 2K1. E a mesma análise, a outra mola vai produzir um resultado similar, só precisaremos substituir o K1 por K2, né? Então agora nós já estamos em condição de determinar essas quantidades em função única e exclusivamente dos parâmetros. Veja que a mola equivalente vai produzir a mesma força que o sistema complexo imprime ao bloco. E como o bloco está ligado só ao fio, e o fio transmite a força da mola, a força que age no bloco é K3Y3, a lei de Hooke, né? Então a força equivalente, aí que a mola equivalente vai aplicar, também tem que ser essa. Mas ela vai aplicar essa força, né, desde que o alongamento que o bloco sofra seja o mesmo, ou seja, desde que o alongamento seja Y. Mas aí, esse alongamento Y conforme nós já vimos nos slides anteriores, Y3 mais a média aritmética dos outros dois alongamentos das molas, o que nos permite concluir que essa constante da mola equivalente é K3 vezes Y3 sobre Y3 mais a média aritmética de Y1 mais Y2. E agora é só substituir o que já havíamos concluído aí da aplicação da segunda lei de Newton aos alongamentos para determinar a constante da mola equivalente em função dos parâmetros. Então vejam, vamos substituir aqui Y1 e Y2 conforme determinados aqui e aqui. Então eles estão aqui. E aí a gente pode colocar Y3 em evidência nesse fator. E a gente pode colocar ele em evidência também aqui no denominador. E quando a gente faz isso, a gente já pode cancelar com Y3 que está no numerador. Então temos essa equação aqui. E aí aqui nós simplesmente vamos, né, fazer aqui uma soma de frações. Está aqui o MMC, está aqui os numeradores correspondentes. Perceba que a gente vai poder colocar aqui um 2 em evidência e cancelar com um 4 que vai surgir aqui no denominador. E aí nós vamos ter aí uma divisão de frações, né? Então nós vamos ter o numerador multiplicado pelo inverso do denominador, que vai nos dar essa quantidade aqui. Pronto, já determinamos então a constante da mola equivalente em função dos parâmetros do problema. E por fim, podemos resolvê-lo substituindo tais valores. Então K3 pelo enunciado é 300, K1 é 100 e K2 é 200 Nm por metro. Fazendo-se as contas, aí a gente obtém o K equivalente. E aí, por fim, o período vai ser simplesmente essa quantidade, né, 2π vezes a raiz quadrada de m por k. E aí, substituindo-se os parâmetros, a gente obtém o valor do período. Ok, gente? Então, creio que é isso por hoje. Até uma próxima. Muito obrigado.